Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Declaro aberta essa sessão ordinária. Informo que estamos transmitindo essa reunião ao vivo pelo site da Câmara Municipal de Cruz Machado e pelo nosso canal no YouTube. Continuando, peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Iniciando o expediente, peço à secretária que realize a leitura da ata da última sessão deste Poder Legislativo. Ata da 21ª Sessão Ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2025, da legislatura 2025-2028, da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada aos 7 dias do mês de julho de 2025. Ata da reunião ordinária, realizada aos 7 dias do mês de julho de 2025, correspondente à 21ª Sessão Ordinária de 2025, na Sala das Sessões da Câmara Municipal, cita Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, conforme disposto na Resolução 2 de 2019, publicada em 18 de dezembro de 2019. A gravação em áudio e vídeo dessa sessão encontra-se em meio digital e no site deste Poder Legislativo, sob a presidência do vereador Zeno Kaziuk, e secretariado pelas vereadoras Noeli Maria Paz e Terezinha Maria Cotila Golênia. Às 19 horas, verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou à primeira secretária que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Quanto ao expediente, adentrou para a leitura as seguintes indicações. Indicação de número 41 de 2025, de autoria do vereador Zeno Firmino da Luz. Logo após a leitura, o senhor presidente autorizou o uso da palavra em tribuna do vereador Zeno Firmino para justificar seu pedido. Indicação de número 43 de 2025, de autoria do vereador Kennedy Drummond de Alvarenga. Após lida a redação da propositura, o senhor presidente autorizou o vereador Kennedy a fazer uso da tribuna para justificar seu pedido. Indicação de número 44 de 2025, de autoria do vereador Joacir Ivacenco. Após a leitura, o senhor presidente autorizou o vereador Joacir a fazer uso da tribuna, a fim de justificar seu pedido. Indicação de número 45 de 2025, de autoria do vereador Osmar Antonichi. Após lida a redação da propositura, o senhor presidente autorizou o vereador Osmar a fazer uso da tribuna para justificar seu pedido. Não constando mais documentos no expediente, passou-se para a ordem do dia, a qual iniciou com o requerimento de número 14 de 2025, da autoria da vereadora Terezinha Maria Cotila Golênia. Após lida a redação da propositura, o presidente solicitou a vereadora para explanar sobre seu pedido em tribuna. Na sequência, abriu a palavra para os demais vereadores. Após as manifestações, deu-se continuidade e o requerimento foi à votação, sido aprovado por unanimidade. Dando continuidade, adentrou para a leitura o projeto de lei ordinária número 1958 de 2025, do Executivo, cuja súmula dispõe sobre alterações de metas do plano plurianual para o período de 2022-2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e da outras providências. O projeto adentrou em terceira discussão para a leitura dos pareceres das Comissões de Legislação e de Orçamento, lida a redação dos pareceres e aberto para discussões, sem manifestação, e a propositura foi à votação, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, adentrou o projeto de lei ordinária número 1959 de 2025,
do Executivo, cuja súmula dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e contém outras providências. Em terceira discussão, realizou-se a leitura dos pareceres das comissões do Poder Legislativo e, na sequência, o projeto foi aberto às discussões. Após as manifestações, foi encaminhado pelo senhor presidente para votação, onde foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram os vereadores e vereadoras Antônio Chibernic Filho, Elias Ksenko, Joacir Ivacenko, Kennedy Drummond de Alvarenga, Noeli Maria Paza, Osmar Antonichin, Terezinha Maria Cotila Golênia e Zeno Firmino da Luz. E como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretária, demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores presentes. Não chegada à mesa nenhum tipo de impugnação, considera-se a ata aprovada. Dando continuidade ao expediente, peço à secretária que realize a leitura do ofício de número 387 de 2025 do Executivo Municipal. Ofício número 387, 2025, 9 de junho de 2025. A Câmara Municipal de Cruz Machado. Prezado senhor presidente, em atenção ao ofício número 62 de 2025, encaminhamos anexo as informações referentes às indicações e requerimentos realizados na reunião ocorrida na data de 9/6 de 2025. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Ofício número 62, 2025, indicação 35, 2025. Prezada senhora vereadora Noeli Maria Paza, em resposta à vossa indicação, referente à viabilidade e legalidade, reformularem os critérios de acesso e concessão do benefício social, auxílio funeral, atualmente disciplinado pela Lei Municipal número 1418 de 2013, visando alterar especificamente o critério de concessão relativo à renda familiar, passando a vigorar como delimitador 2 salários mínimos nacionais, temos que informar o que se segue. Conforme diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, Lei número 8.742 de 1993, os benefícios eventuais têm caráter suplementar e provisório, sendo ofertados de forma vinculada à política de assistência social, sem exigência de critérios rígidos de renda. Cabe destacar que, com a atualização da LOAS, o critério de renda de 1/4 do salário mínimo foi retirado, justamente para permitir uma análise mais abrangente das situações de vulnerabilidade e risco social, considerando a realidade de cada território e o parecer técnico da equipe de referência do SUAS. No município de Cruz Machado, a legislação local que regulamenta os benefícios eventuais ainda estabelece o limite de renda de até 1/4 do salário mínimo, o que pode restringir o acesso de famílias que, embora não se enquadrem nesse critério específico, vivenciam situações de emergência e extrema necessidade. Por esse motivo, informamos que a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio de sua equipe técnica, está promovendo a revisão da Lei Municipal do SUAS, com prioridade para os dispositivos que tratam dos benefícios eventuais. O objetivo desta atualização é alinhar a legislação municipal às normativas federais, garantir maior efetividade na concessão dos benefícios e assegurar que esses atendam às reais necessidades da população, com base em critérios técnicos e na escuta qualificada das famílias atendidas. A nova minuta da lei está em fase final de elaboração e será em breve apresentada ao Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS,
para apreciação, deliberação e, posteriormente, encaminhamento à apreciação dessa Câmara de Vereadores. Reforçamos que a proposta também incluirá, além da flexibilização dos critérios de acesso, a possibilidade de concessão de alguns benefícios em pecúnia, como no caso do auxílio natalidade, auxílio aluguel e auxílio funeral, garantindo mais autonomia, dignidade e acesso aos bens e serviços essenciais por parte das famílias. Assim, o município, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, manifesta desde já sua intenção de manter um diálogo institucional, transparente e respeitoso com o Poder Legislativo, no intuito de contar com o apoio desta Casa na análise e aprovação da futura proposta de atualização da Lei Municipal que buscará ampliar a proteção social às famílias em situação de vulnerabilidade e risco no município. Atenciosamente, Carlos Novak, Prefeito Municipal. Ofício número 62/2025, requerimento 12 de 2025. Prezados senhores vereadores e infracinado, em resposta ao vosso requerimento número 12 de 2025, referente às obras de pavimentação poliédrica da linha Paredão e linha Vitória, vimos, por meio deste, prestar esclarecimentos a respeito do andamento das referidas obras. É importante esclarecer, desde logo, que ambas as obras são de conhecimento público e vêm há anos sendo objeto de expectativas e cobranças por parte da população local, assim como de todos os agentes políticos que acompanham a realidade do nosso município. Trata-se de empreendimentos que, ainda na origem, enfrentaram dificuldades relevantes que, somadas aos desafios que surgiram durante sua execução, acabaram comprometendo sua continuidade. Atualmente, ambas as obras encontram-se paralisadas. No caso da linha Paredão, a paralisação decorre de diversos fatores. Um dos principais entraves enfrentados diz respeito ao projeto original, que apresenta falhas técnicas significativas e, em especial, no que se refere à ausência de delimitação clara de responsabilidades entre os entes envolvidos, bem como a insuficiência de especificações técnicas mínimas para o adequado planejamento e execução dos serviços. Verifica-se, portanto, que o projeto contém lacunas que comprometeram não apenas o cumprimento do cronograma físico-financeiro pactuado, mas também dificultaram a fiscalização e geraram insegurança jurídica para todas as partes contratantes. Outro fator relevante refere-se à dificuldade prática enfrentada para a execução dos serviços, especialmente no que diz respeito à inexistência de desvios ou rotas alternativas viáveis para manter o tráfego da população durante as obras. A geografia da região impõe obstáculos naturais consideráveis e os poucos desvios existentes são demasiadamente longos, o que compromete efetivamente o serviço. Ademais, em muitos trechos, a continuidade das obras dependeria da circulação de veículos pesados por dentro de propriedades privadas. Ainda que, em um primeiro momento, alguns moradores tenham colaborado com essa possibilidade, ao longo do tempo houve crescente resistência por parte dos proprietários, o que gerou compreensíveis conflitos, desgaste comunitário e riscos jurídicos ao município. A gravidade da situação levou à intervenção do Ministério Público do Estado do Paraná, por meio da 3ª Promotoria da Justiça, que expediu recomendação administrativa à Prefeitura, solicitando providências urgentes, especialmente em relação à reorganização do transporte escolar. Verificou-se, após análise técnica, que a obra, ao bloquear o trajeto habitual, obrigou o transporte de alunos a realizar rotas até 4 vezes mais longas, resultando em atrasos recorrentes, ausências e prejuízos reais ao direito de acesso à educação. Diante disso, o promotor de justiça responsável realizou, inclusive, visita em loco à localidade, acompanhado de representantes do município,
ocasião em que foi possível constatar de forma direta os transtornos vivenciados pelas famílias e estudantes da região. Em razão ao impasse e da ausência de soluções alternativas imediatas, a promotoria sinalizou que, diante da situação, uma medida juridicamente segura e socialmente responsável seria a rescisão do contrato da obra, a fim de cessar os prejuízos à comunidade e resguardar o interesse público. Assim, após diálogo entre a administração e a empresa responsável, optou-se pela rescisão amigável do contrato. A solicitação foi formalizada, instruída com a devida justificativa de ambas as partes e encaminhada ao setor jurídico da Prefeitura, que já emitiu parecer favorável. Neste momento, estão em andamento os trâmites internos para a confecção do termo de rescisão, que será assinado pelas partes e posteriormente publicado nos meios oficiais. Quanto à obra da linha Vitória, informamos que, após fiscalização realizada pelo Departamento de Engenharia, foram identificados descumprimentos contratuais por parte da empresa executora. Diante disso, foi instaurado o processo administrativo próprio, atualmente em andamento, com observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade. Ao término do processo, serão adotadas as providências cabíveis em conformidade com o que restar apurado, sempre com foco na legalidade e no interesse público. Cabe ainda esclarecer que todos os documentos relacionados aos processos licitatórios, contratos e andamento das referidas obras estão disponíveis no portal da transparência do município. Caso Vossas Excelências necessitem da documentação específica, esta administração se coloca à disposição para providenciar o envio com a maior brevidade possível. Reafirmamos que temos plena consciência da importância das obras para o desenvolvimento das comunidades envolvidas, bem como da legítima preocupação manifestada pelos senhores vereadores. Contudo, é necessário reconhecer que ambas as obras, embora planejadas com boas intenções, ao longo do tempo se depararam com dificuldades técnicas e operacionais que acabaram por inviabilizar sua execução dentro dos moldes inicialmente estabelecidos. Ainda assim, esta administração permanece comprometida com a busca de soluções viáveis e sustentáveis para as demandas das localidades afetadas, sempre com responsabilidade, legalidade e zelo pelos recursos públicos. Reiteramos nossos protestos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Carlos Novak, Prefeito Municipal. Ofício de número 4 de 2025, da Controladoria Interna Municipal. Peço à secretária que realize a leitura. Ofício de número 4 de 2025, Controladoria Interna Municipal, Cruz Machado, 8 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor Zeno Kaziuk, presidente do Poder Legislativo Municipal. Manifestação do controle interno. Projeto de Lei número 1951 de 2025, assunto autorização de repasse de contribuição à ATEMA, Associação de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Vale do Iguaçu. Em atenção à solicitação para análise do projeto de Lei 1951 de 2025, que trata da autorização de repasse de contribuição anual à ATEMA, Associação de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Vale do Iguaçu, esta Controladoria Interna, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a seguinte manifestação. Primeiro, do objeto do projeto de lei. O projeto visa autorizar o repasse anual de R$10.000 à entidade privada sem fins lucrativos denominada ATEMA, com o objetivo de apoiar a regionalização do turismo, tendo em vista sua atuação como instância de governança regional, IGR. O texto também prevê a possibilidade de repasses adicionais para apoio a projetos e eventos específicos. Segundo, do enquadramento jurídico, Lei Federal número 13.019 de 2014. A Lei número 13.019 de 2014, que institui o marco regulatório das organizações da sociedade civil, estabelece normas gerais para parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, com ou sem transferência de recursos financeiros. Análise técnica.
O repasse previsto do projeto de lei caracteriza-se em tese como transferência voluntária de recursos públicos à entidade privada, o que exige a observância dos artigos 16 a 31 da referida lei, com destaque para os seguintes pontos: chamamento público obrigatório, instrumento de parceria, termo de colaboração ou termo de fomento, plano de trabalho contendo metas, resultados esperados e cronograma de execução, prestação de contas e mecanismos de monitoramento e avaliação. Contudo, o projeto de lei número 1951 de 2025 não faz menção aos cumprimentos dessas etapas legais, tampouco apresenta os elementos mínimos exigidos pela legislação federal. Terceiro, das possíveis exceções. A Lei número 13.019 de 2014 prevê em seu artigo 3º, inciso 9º, que não se aplicam as suas exigências aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de organismos internacionais ou entidades obrigatoriamente constituídas por membros do Poder ou do Ministério Público, dirigentes de órgão ou entidade da administração pública, pessoas jurídicas de direito público interno, pessoas jurídicas integrantes da administração pública. Além disso, o artigo 30, inciso 6º, prevê a possibilidade de dispensa do chamamento público para atividades vinculadas aos serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil, previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política pública. Entretanto, a atuação da ATEMA, como instância de governança regional no turismo, com base nos documentos apresentados, não se enquadra nas exceções do artigo 3º, inciso 9º, nem há projetos justificativas que permitam a dispensa de chamamento público, conforme os artigos 30 e 31 da referida lei. Quarto, da Instrução Normativa número 18 de 2021, Controladoria Interna Municipal, a Instrução Normativa número 18 de 2021 estabelece o rito obrigatório para a formalização de parcerias com entidades do terceiro setor, exigindo, entre outros documentos, comprovação da regularidade jurídica e fiscal, plano de trabalho detalhado com metas e atividades previstas, cronograma de receitas e despesas vinculadas à execução, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, título de utilidade pública no âmbito do concedente. Até o momento não consta no processo administrativo qualquer documentação técnica ou jurídica que comprove o atendimento a esses requisitos. Assim, o projeto de lei, na forma apresentada, encontra-se em desacordo com as exigências da Instrução Normativa número 18 de 2021. Quinto, acórdão número 1102 de 2019, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O acórdão número 1102 de 2019 do Tribunal de Contas ressalta que as instâncias de governança regional podem ser constituídas por conselhos, fóruns, comitês, consórcios ou associações, sendo obrigatória, em qualquer caso, a formalização do vínculo por meio de lei, conforme o princípio da legalidade. Existindo o repasse de recursos à pessoa jurídica de direito privado, imperiosa a observância do disposto no artigo 26 da Lei nº 101 de 2000, rogando, portanto, de lei específica assim autorizando, além de previsão nos instrumentos orçamentários, sendo necessária a fiscalização sobre o emprego de tais recursos. Ainda conforme consulta no site do Tribunal de Contas, no seguinte link, temos que o relator do processo, conselheiro Artagão de Matos Leão, afirmou que os sistemas normativos constitucional e infraconstitucional que tratam da implementação de políticas de desenvolvimento do setor de turismo autorizam e incentivam a cooperação entre entidades públicas e privadas para o desenvolvimento da atividade, com ênfase nos princípios da descentralização e regionalização. Artagão lembrou que devem ser observadas as especialidades da personalidade jurídica da IGR, quando houver a formalização do vínculo, que deverá ser precedida de lei. Ele acrescentou que, se houver repasse de recursos à pessoa jurídica de direito privado, além de lei específica autorizativa, deve haver previsão nos instrumentos orçamentários, fiscalização sobre o emprego dos recursos.
artigo 26 da Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e, no caso de repasses para projetos específicos, observância ao disposto na Resolução número 28 de 2011 do Tribunal de Contas. Sexto, considerações finais. Considerando os fundamentos legais e normativos expostos, conclui-se que o projeto de lei número 1951 de 2025 não reúne, na forma apresentada, os requisitos mínimos exigidos para a formalização de parceria com entidades do terceiro setor, uma vez que não atende aos requisitos legais estabelecidos pela Lei Federal número 13.019 de 2014, pela Instrução Normativa número 18 de 2021 dessa Controladoria e pelas orientações de jurisprudências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Caso existam entendimentos divergentes ou base legal alternativa que justifique o trâmite do referido projeto, recomenda-se que sejam apresentados e devidamente instruídos documentalmente pela assessoria jurídica e administrativa do Poder Executivo Municipal. Kelly Fernanda Romeik Nadoli, controladora interna. Indicação de número 42 de 2025, de autoria da vereadora Terezinha Maria Cotila Golênia. Peço à secretária Terezinha que... Não. Que faça a leitura da indicação. Cruz Machado, 14 de julho de 2025, indicação número 42 de 2025. Senhor presidente, a vereadora que esta subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que seja realizada a manutenção da ponte localizada na comunidade da Linha Pinhão, em frente à Igreja São João Batista, bem como a colocação das barreiras de proteção ao em torno da ponte e sinalização adequada, conforme fotos anexadas. Justificativa. Moradores da região têm relatado dificuldades e riscos ao transitar pela ponte, que está na via principal, devido às más condições estruturais e ao estado precário da mesma, a qual não contém proteção nas laterais e nem sinalização adequada, podendo acarretar diversos acidentes no local, como, por exemplo, veículos que acabaram caindo ao leito do rio, o que evidencia a urgência de uma intervenção do Poder Executivo Municipal. Desta forma, essa indicação visa garantir a segurança da população, evitar novos acidentes e preservar a infraestrutura rural, que é essencial para o transporte escolar e o tráfego dos moradores locais. Diante ao exposto, conto com o apoio dos nobres colegas e atendimento por parte do Poder Executivo Municipal. Agradeço atenciosamente Terezinha Maria Cotila Golênia, segunda secretária. Peço à vereadora que justifique seu pedido em tribuna. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite aos que nos assistem presencialmente nesta Casa de Leis. Boa noite também aos que nos assistem de casa. A minha indicação hoje se refere à ponte que fica na estrada para Inácio Martins, ou seja, uma via bastante usada. Ela fica em frente à Igreja São João Batista, mais popularmente conhecida é a ponte perto lá do Zeno Stadnitsky. Aquela ponte já virou piada, né? Então, o pessoal, hoje em dia, quando você conversa com o povo da região, eles falam de inúmeras pessoas que já caíram, de pessoas que passaram por cima da mureta com uma das rodas, porque tem uma muretinha ali do lado. Existem histórias de pessoa que caiu com trator, de moto, e teve até situação de professor que também caiu da bendita ponte. É uma região onde tem uma reta, é uma reta bem considerável, e aí no meio da reta existe a entrada para a estrada de Inácio Martins, e já automaticamente na curva mesmo a ponte está. Então, o que a gente gostaria de estar pedindo, é que, claro que ela é muito estreita, mas que nesse momento, talvez a gente não precisa nem discutir o alargamento dela, mas que pelo menos haja uma proteção, que se faça uma proteção muito bem feita e, principalmente, que se invista em sinalização.
Porque a pessoa que vai entrar ali, muitas vezes ela nem percebe e ela entra muito rápido e acaba caindo. Então, solicito, então, ao Executivo, e ao setor de obras, uma atenção especial, com essa proteção, de preferência uma sinalização refletiva ali, que facilite quem está também dirigindo à noite, para que a gente possa trabalhar com a ideia de prevenir algo que possa acontecer, de repente, mais grave. Porque, enquanto acontece de dia, alguém vê, alguém está passando, sempre tem alguém que ajuda. Mas, quando acontece à noite, pode acontecer, de repente, uma tragédia. Então, a minha solicitação é que haja realmente essa atenção especial a essa ponte lá perto do Zeno Stadnitsky. Obrigada. Indicação de número 46 de 2025, de autoria do vereador Joacir Ivacenco. Peço à secretária que realize a leitura. Cruz Machado, 14 de julho de 2025. Indicação número 46 de 2025. Senhor Presidente, o vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam tomadas as providências necessárias para a instalação de sinal de internet Wi-Fi gratuito na Praça Papa Pio XII. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo, primeiramente, atender o anseio dos munícipes. Outro sim, a disponibilização de sinal de Wi-Fi gratuito na Praça Papa Pio XII representa uma ação estratégica voltada à promoção da inclusão digital, o acesso à informação e a valorização dos ambientes de convivência. A Praça Papa Pio XII é um importante ponto de encontro e lazer no município, especialmente para crianças, jovens, estudantes e famílias, que se reúnem aos fins de semana, sendo um ponto estratégico para oferecer esse serviço. Além disso, essa medida contribuirá para uma maior conectividade da população e incentivará o uso do espaço público de forma educativa e segura, favorecendo atividades culturais, de lazer e de estudo ao ar livre. A instalação do Wi-Fi também pode contribuir para aqueles que não possuem internet em casa, ajudando a reduzir desigualdades sociais e educacionais. Contando com o apoio dos nobres colegas, agradeço. Atenciosamente, Joacir Ivacenco, vice-presidente. Peço ao vereador Joacir que justifique seu pedido em tribuna. Bom, boa noite a todos. A minha indicação é pedido da população que está vindo na cidade, do interior principalmente, estão sem internet, não tem onde pegar uma internet para mandar ligar para casa ou mandar mensagem para casa. Para vir, vai na praça pública, chega lá, sabe que tem internet e manda mensagem. E para as pessoas que vêm ficar na praça, tomar um chimarrão, sentar na praça, tem a internet livre para a população. Mesmo a gente vem para a cidade e não tem internet, ninguém talvez não tem ou não paga o plano, vai lá na praça, ela sabe que ela tem internet e se comunica. É muito importante para o nosso município, para a população nossa. Muito obrigado. Continuando, não constando mais documento no expediente, passamos para a ordem do dia. Iniciando com a leitura do requerimento de número 15 de 2025, de autoria do vereador Kenneth Drummond de Alvarenga. Solicito à secretária que faça a leitura. Requerimento número 15 de 2025. Senhor presidente, o vereador infracinado, no uso de suas atribuições legais, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, encaminhar o presente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe a esta Casa de Leis. Qual a previsão de entrega da operação das obras e manutenção dos rebocadores móveis do tipo balsa, localizados na linha Palmeirinha e do Foz do Areia? Quais etapas do processo da reforma, manutenção já foram concluídos até o momento?
Considerando que ainda não foram instalados os motores, nem realizada a parte elétrica das embarcações, comprovados mediante visitação in loco por este vereador, qual o prazo estimado para a execução desses serviços? Justificativa. A presente solicitação visa atender à demanda dos munícipes, que aguardam com expectativa a disponibilização das balsas para assegurar o transporte seguro e regular da população. No entanto, a empresa responsável tinha estipulado previsão de entrega para as balsas das linhas Palmeirinha e Foz do Areia no início do mês de junho do corrente ano. Contudo, até o momento, não foram instalados os motores e nem realizada a devida instalação da parte elétrica nas embarcações. Outro sim, durante fiscalização do vereador à obra, constatou-se ainda a ausência total de trabalhadores nas áreas referidas, o que evidencia uma paralisação dos serviços ocasionando preocupação quanto à efetiva conclusão do projeto. Além do mais, torna-se imprescindível obter informações atualizadas sobre o que já foi executado, os motivos do atraso, os prazos para a fiscalização das pendências e a previsão para a realização da vistoria da Marinha do Brasil. Desta forma, cabe destacar que as balsas desempenham um papel essencial no escoamento da produção agropecuária do nosso município e também na locomoção diária de munícipes, sendo um serviço indispensável para o desenvolvimento econômico. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desse requerimento. Sala das Sessões, 14 de junho de 2025, Kennedy Drummond Alvarenga, vereador. Vereador Kennedy está autorizado a justificar seu pedido. Boa noite ao pessoal que está na casa hoje, pessoal da terceira idade, demais, sempre um prazer receber vocês aqui, sejam sempre muito bem-vindos, colegas da casa, colegas vereadores, você que nos assiste depois, no outro dia, no teu celular, no teu computador. Esse requerimento por quê? Porque a gente teve um prazo de entrega desses rebocadores e não foi cumprido. Foi prolongado, foi prorrogado. A empresa disse que estaria com os motores instalados e a parte elétrica não dava uma semana, mas já deu alguns dias e meses a mais. E o povo está cobrando de nós, cobrando do executivo, porque realmente a gente está isolado aqui, não consegue ir a lugar algum. Tem que ir pela ponte, que é muito mais longe, muito mais custoso e muito mais difícil. Então, gostaria que o Carlão nos desse essa resposta de um prazo mais assertivo de quando realmente vamos estar navegando. Porque o dia que eu fui lá, só não consegui na Divinéia, mas na do Cabo eu fui, não tinha ninguém lá, o motor não estava, nem a parte elétrica. Até a da Balsa do Cabo o pessoal está usando o meu por conta, né? Enquanto 99% da cidade tem que dar a volta, tem que usar a ponte, tem 2, 3 que eu acho que se acham dono da balsa e estão passando por conta. Quem que vai dar garantia se riscar essa balsa? Quem vai dar garantia se sumir alguma coisa? Bom, ninguém nunca vê nada, né? Esse é um problema grande. Muitos cobram, mas daí acabam passando por cima da autoridade de prefeito, de empresa e por aí vai. Mas, enfim, que o prefeito dê esse prazo para nós mais assertivo ali, para que a gente possa repassar de forma mais coesa para a população. Né, esse é o meu pedido. E faça ainda um adendo, senhor prefeito, né, que você faça um estudo para quê? Seguindo o exemplo da balsa de Porto Vitória, né, tem horários nos fins de semana, porque o dinheiro gasto nessas balsas, que não foi muito barato, ainda vai ser mais um pouco, manutenção, funcionário, combustível. Aí tu chega fim de semana, tem que pagar para passar, mas a balsa não é pública. Não é? Ah, é 50, é 20, é 30, pelo amor de Deus, a balsa é pública. Então, que se estude um horário que o balseiro fique no sábado, no domingo, se ele puder, né? Ou que você faça uma escala de jornada, para que você chegue naquele horário e passe com dignidade, com segurança, né? Mas que não tenha que pagar, porque você vai pagar pelo que é público, eu acho que é meio injusto. Então, os enfermeiros, cada vez que fazer um curativo, vão ter que cobrar 20 pila, 50 pila, né? Porque em tudo estão cobrando. Então, fica só esse adendo, senhor prefeito. Muito obrigado pela atenção a todos. Era isso, seu presidente. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Licença, senhor presidente. Complementando o colega Kennedy ali, que bom que o colega fez esse requerimento. E estamos, sim, com certeza,
né, angustiado por isso também com a população e pedimos que o Executivo nos envie esse documento para a gente acompanhar, para a gente ver, entender o que está acontecendo, porque em relação ao que o vereador Kennedy falou, hoje mesmo, na parte da manhã, eu fui procurado por diversos moradores da região aí do Rio da Areia, das proximidades ali da região do Rio da Areia, onde me questionaram, né, de que forma que a balsa já está na água e que algumas pessoas estão usando essa balsa para a travessia de Cruz Machado a Pinhão, ou vice-versa, né? O que fica aqui, a preocupação agora é o seguinte, senhor vereador Kennedy, e se por acaso, né, o dia que a Marinha vier fazer uma vistoria, e essa balsa estiver dentro da água, ou essa balsa estiver com algum problema, que a empresa não se responsabilize, porque a partir do momento que essa balsa foi para a água, a empresa não tem mais responsabilidade no contrato. O contrato enquanto tiver até o momento da vistoria. Eu tenho certeza que no contrato não tem lá que a empresa se responsabilizará pela balsa a partir do momento que ela estiver dentro da água. Não, porque não foi feita a vistoria. Não foi feito um acompanhamento até o final dessa obra para ver se está tudo ok, de acordo com a inspeção que a Marinha exige. Então, fica aqui o nosso questionamento e pode ter certeza, vereador, colega Kennedy e demais vereadores, que estamos aqui para apoiar, até porque a gente tira essa dúvida e sem falar no risco que está se correndo agora com a balsa, que eu não sei se a população está passando por conta, acredito que sim, porque eu duvido que um funcionário, um servidor estará lá fazendo o serviço sem autorização, né? E se estiver fazendo, com certeza está cometendo um baita erro também, e a população correndo o risco aí com o rio, com enchente, que subiu a água aí, correndo o risco de repente, acontecer uma fatalidade. E quem será o responsável? O município ou a empresa? Muito obrigado, senhor presidente. Eu também quero comentar. É muito importante, Kennedy, esse teu requerimento ali, porque faz parte mesmo nós estar cobrando. E vocês todos acompanharam o contrato inicial da reforma dessas obras. O prazo final vai até agora, o próximo dia 12 de agosto. Então, falta menos de um mês para que fique concluído. Então, eu vejo a importância de intensificar essas fiscalização e acompanhar para que eles possam entregar dentro do prazo. E também, que nem o Kennedy falou sobre essa questão de estarem cobrando para passar e tal, isso é totalmente errado. Então, eu vejo que temos que procurar ver uma forma de terceirizar essas balsas para que o município possa manter da melhor forma, porque do jeito que vinha sendo, eu não acho correto. Então, esse último mês de prazo que eles têm, vamos todos ficar atentos para que possam concluir a tempo. Muito obrigado. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da matéria se mantenham sentados. Os edis que forem contrários à aprovação, por favor, levantem-se. Resultado: o requerimento foi aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei ordinária número 1951 de 2025, do Executivo. Peço à secretária que efetue a leitura dos pareceres das comissões competentes deste Poder Legislativo. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1951 de 2025. Dispõe sobre a autorização de repasse de contribuição anual à tema Associação de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Vale do Iguaçu e da outras providências. Primeiro, relatório. De iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, a propositura de numeração 1951 de 2025 busca autorização para o município proceder repasse de contribuição associativa anual à Associação de Turismo e Cultura e Meio Ambiente do Vale do Iguaçu. A tema de CNPJ 21 216 705 0001 10. O valor inicial anual seria de R$10.000 e destinar-se-ia à prestação de serviço como instância de governança regional na regionalização do turismo, ainda de acordo com a propositura.
O valor de repasse poderá ser atualizado mediante decreto e conforme deliberações da referida associação em assembleia, prevendo a possibilidade de repasse pelo município de outros valores, como contrapartida financeira para a realização de projetos, eventos e ações específicas nos termos do parágrafo 1º e 2º do seu artigo 2º. Acompanha o projeto justificativa, pareceres jurídicos e, posteriormente incluso, parecer contábil, sob o número 145 de 2025, o qual aponta que haveria recursos para o exercício de 2025. A propositura tramitou em 2 sessões ordinárias, bem como foi alvo de reunião interna convocada pela vereança a fim de explanar sobre as divergências encontradas na matéria, a qual contou com a presença do secretário municipal de Turismo e representantes da ATEMA. Além do mais, após a expedição do parecer jurídico número 19 de 2025, da assessoria jurídica desta Casa de Leis, fora requisitado pelo presidente desta nobre Casa Legislativa ao chefe do Poder Executivo Municipal que se manifestasse e apresentasse documentação pertinente, visando comprovar a legalidade do repasse, o que não ocorreu. Da mesma forma, a Controladoria Interna Municipal foi chamada para explanar sobre a presente propositura, manifestando-se documentalmente por meio do ofício 4 de 2025. Cabe ressaltar que esta Câmara recebeu 2 ofícios advindos do chefe do Poder Executivo Municipal, requerendo a retirada e devolução da matéria, ambos indeferidos pelo nobre presidente após análise e deliberação da mesa diretiva. O primeiro, de número 334 de 2025, informava que havia necessidade de ajustes no texto da proposição, visando o seu aprimoramento e adequação técnica, administrativa e jurídica, e o segundo ofício, de número 362 de 2025, esclarecia que retornou à propositura a secretária responsável para que fossem realizados ajustes e complementações documentais. No entanto, justificativa que não houve tempo hábil para a realização das adequações necessárias, uma vez que a secretária responsável esteve diretamente envolvida na organização e execução de um evento municipal de grande porte, o qual demandou atenção total da referida equipe técnica e administrativa. É o breve relato dos fatos, passa-se a apreciação. Segundo, análise e parecer da relatora. As fundamentações aqui apresentadas têm por base a competência regimental disposta a essa comissão. Assim sendo, passamos a analisar os aspectos legais do projeto de lei número 1951 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo. Primeiramente, é válido apontar que esta relatora corrobora com o parecer jurídico sob o número 19 de 2025 de nossa assessoria jurídica, este que apontou de forma clara e objetiva as falhas constantes na matéria, falhas essas que impedem a sua aprovação. Também não foram apresentadas pela municipalidade justificativa e documentações complementares, mesmo após a solicitação da presidência desta Câmara. Assim sendo, o projeto de lei em tela não observou o disposto junto à Lei Federal nº 13.019 de 2014, a qual estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, etc. O repasse previsto no projeto de lei caracteriza-se em tese como transferência voluntária de recursos públicos à entidade privada, o que exige a observância dos artigos 16 a 31 da referida lei, com destaque para os seguintes pontos. Chamamento público obrigatório, artigo 23. Instrumento de parceria, termo de colaboração ou termo de fomento, artigo 16. Plano de trabalho contendo metas, resultados esperados e cronograma de execução, artigo 22. Prestação de contas e mecanismos de monitoramento e avaliação, artigo 59 e seguintes. Contudo, o projeto de lei número 1951 de 2025 não faz menção ao cumprimento dessas etapas legais,
tampouco apresenta os elementos mínimos exigidos pela legislação federal. A Lei nº 13.019, de 2014, prevê em seu artigo 3º, inciso 9º, que não se aplicam as suas exigências aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de organismos internacionais ou entidades obrigatoriamente constituídas por membros do Poder ou do Ministério Público, dirigentes de órgão ou entidade da administração pública, pessoas jurídicas de direito público interno, pessoas jurídicas integrantes da administração pública. Além disso, o artigo 30, inciso 6º, prevê a possibilidade de dispensa do chamamento público para atividades vinculadas aos serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política pública. Entretanto, a atuação da ATEMA como instância de governança regional no turismo, com base nos documentos apresentados, não se enquadra nas exceções do artigo 3º, inciso 9º, nem há no projeto justificativas que permitam a dispensa de chamamento público, conforme os artigos 30 e 31 da referida lei. Outro sim, a propositura for analisada após solicitação legislativa pela Controladora Municipal, vez que, em seu pronunciamento por meio do ofício 04 de 2025, destacou que o projeto de lei de número 1951/2025 não reúne, na forma apresentada, os requisitos mínimos exigidos para a formalização de parceria com entidade no terceiro setor, uma vez que não atende os requisitos legais estabelecidos pela Lei Federal nº 13.019, de 2014, e pela Instrução Normativa 018, de 2021, desta Controladoria, e pelas orientações jurisprudenciais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Quanto à Instrução Normativa 018 de 2021, a Controladoria Interna Municipal detalhou o rito obrigatório para a formalização de parcerias com entidades do terceiro setor, exigido, entre outros documentos: comprovação da regularidade jurídica e fiscal, plano de trabalho detalhado com metas e atividades previstas, cronograma de receitas e despesas vinculadas à execução, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, título da utilidade pública no âmbito do concedente, e explanou que, até o momento, não consta no processo administrativo qualquer documentação técnica ou jurídica que comprove o atendimento a esses requisitos. Desta forma, diante de todo o aqui exposto, constato que o presente projeto de lei não reúne as condições mínimas para prosseguir, vez que não atendeu, como extensamente decorrido acima, as normativas legais constantes da Lei nº 13.019, de 2014, a Instrução do Controle Interno 018 de 2025 e o destarte respeitados os entendimentos diversos, voto pela sua rejeição e reprovação. Este é o parecer relatora. Parecer da comissão. Diante do exposto, acolhidas as manifestações dos pareceres da nossa advogada, da nossa relatora, constata-se as irregularidades da matéria e conclui-se que o projeto de lei número 1951/2025 não reúne, na forma apresentada, os requisitos mínimos exigidos para a formalização de parceria com entidade do terceiro setor. Deste modo, temos que a presente propositura não é legal, portanto, e sequer apta a tramitar regularmente perante esta Casa de Leis. Votamos pela sua reprovação. É o voto unânime desta comissão. Sala de Comissões, 14 de julho de 2025, Kennedy Drummond de Alvarenga, presidente, Noeli Maria Paz, a relatora, Terezinha Maria Cotila, membro. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Projeto de Lei 1951 de 2025, que dispõe sobre a autorização de repasse e contribuição anual à ATEMA, Associação de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Vale do Iguaçu, e da outras providências. Relatório.
trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual busca autorização para o município proceder repasse de contribuição associativa anual à Associação de Turismo e Cultura e Meio Ambiente do Vale do Iguaçu, a tema de CNPJ 21-216-705/001-10. O valor inicial anual seria de R$10.000 e destinar-se-ia à prestação de serviços como instância de governança regional, na regionalização do turismo, podendo ser o valor de repasse atualizado mediante decreto e conforme deliberações da deferida associação em assembleia, prevendo a possibilidade de repasse pelo município de outros valores, como contrapartida financeira para a realização de projetos, eventos e ações específicas, nos termos do parágrafo 1º e 2º do seu artigo 2º. Acompanha o projeto, justificativa, pareceres jurídicos e, posteriormente, incluso parecer contábil sob número 145/2025, o qual aponta que haveria recursos para o exercício de 2025. É o breve relatório, passamos às considerações. Análise e parecer da relatora. Pois bem, na alçada que compete a essa comissão analisar, apontamos que já existe parecer jurídico e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação desta Câmara Municipal, os quais apontam nos moldes atuais da presente propositura e respeitados os entendimentos diversos pela ilegalidade da matéria. Assim sendo, essa relatora não irá novamente se debruçar sobre todos os pontos acerca da referida ilegalidade, vez que os dois documentos acima citados já o fizeram, de forma clara. Contudo, é referido informar que o aqui apresentado corrobora com o entendimento de ambos. Outro sim, é válido mencionar que a matéria do projeto sob número 1951 de 2025 não respeitou as regras da Lei Federal número 13.019 de 2014, da Instrução Normativa do Controle Interno sob número 018/2021 e ainda as determinações do nosso douto Tribunal de Contas do Estado relacionadas ao tema. Numa análise mais minuciosa, temos que o projeto de lei veio desacompanhado de edital publicado de chamamento público para a seleção da organização da sociedade civil interessadas em firmar parcerias, termo de colaboração, de fomento, etc., conforme determina a Lei nº 13.019 de 2014, em seus artigos 23 e 24, parágrafos e incisos, o qual dispõe sobre os requisitos mínimos que devem constar no edital de chamamento, pois a administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista nessa lei. De igual forma, além dos documentos acima, não se constata plano de trabalho com o projeto, vez que é necessário saber de forma objetiva no que serão aplicados os recursos recebidos para que seja possível avaliar quanto da prestação de contas, se a entidade ou associação atendeu às finalidades a que se destinava o regime de cooperação firmado. Ainda, sob os aspectos contábeis, não se constata no teor da propositura a obrigação de prestação de conta dos valores recebidos, sendo imprescindível que haja a prestação e a comprovação pelas entidades, associações que recebem recursos públicos, que prestem contas e comprovem no que fora destinados os recursos, conforme plano de trabalho e termos firmados. A não prestação de contas ou aplicação dos recursos em finalidades diversas é motivo de reprovação de contas e impedimento de recebimento de novos repasses. Ademais, o tempo de repasse para o qual se destina a propositura não é claro, ou seja, não é encontrado precisamente no teor da mesma ou em documentos anexos. O exato período em que a mesma irá abranger e em qual exercício será encerrado. O artigo 2º apenas consta que será feita de forma anual. Junto à matéria, existe parecer contábil indicado que existe recurso unicamente para o ano corrente. Desta forma, diante de tudo analisado,
a ponto que não foram respeitadas as nossas leis orçamentárias, considero o projeto ilegal e voto pela sua rejeição e reprovação. Este é o parecer. Relator. Parecer da comissão. Sob os aspectos contábeis, vislumbra-se diversas falhas no teor da propositura, as quais impedem sua aprovação por esta Casa de Leis, ou seja, da forma que o mesmo for apresentado, ele não dá atendimento à nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Deste modo, acolhe-se em todo o exposto as considerações da nossa relatora, uma vez que essa comissão se limitará a analisar os aspectos de sua alçada, deixando o mérito para ser discutido em plenário pelos nobres edis. Resolve, assim, esta Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, em sua unanimidade, votar pela reprovação do projeto de lei em análise, respeitados os entendimentos diversos. Sala de Comissões, 14 de junho de 2025, Noeli Maria Paz, a presidente, Terezinha Maria Cotila Golenha, relatora, e Divino César Nunes Moreira, membro. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Senhor presidente, queria só comentar a reprovação pela nossa Comissão de Legislação, Justiça e Redação, seguindo o nosso parecer jurídico, seguindo também a controladoria interna própria da Prefeitura, tendo os adendos da Lei 13.019, no seu artigo 3º, como já foi citado, assim como no artigo 30º, no inciso 6º, onde ele não se aplica, onde você não tem um amparo legal. O planejamento é feito de erros e acertos. Ali foram muitos desencontros, muitos erros. É uma anuidade, como já foi comentado antes da sessão. Nós estamos já na metade do ano, tu vai pagar uma anuidade de 10 mil para usar só metade do período. Enfim, tendo também o acordo do Tribunal de Contas do Estado, né, que já tem esse parecer deles ali que é desfavorável, como que a gente vai ir a favor e futuramente se complicar, né, porque vai passar, se passar, se aprovasse, ia se complicar a Câmara e a Prefeitura. Então, que esse projeto, ano que vem, se ele voltar com, não sei se é com a mesma empresa ou com outra, que tenha assim, mais conversa entre o Poder Executivo, as secretarias, a gente entende que são sobrecarregadas, tem bastante atividade, né, mas que seja mais coeso, assertivo, né, que venha para a nossa advogada avaliar, contabilidade, e falar em contabilidade, né, veio ser o parecer contábil. Então, da onde a gente ia, onde sairia os custos para custear? Depois veio, né? Então, mas daí a gente não tinha esse norte, né? Mas, enfim, só para deixar explícito, né, que o parecer da comissão, dos nobres colegas também, foi pelas várias faltas de etapa legal no projeto, né, que veio a ser reprovado. Presidente, eu também quero comentar um pouco. Conforme esse projeto 1951 de 2025, conforme análise do parecer jurídico, e constatou as irregularidades, então não vai ser possível nós aprovar, e eles podem mandar o ano que vem, que nós vamos analisar melhor e que venham explicar antes de protocolar para que não aconteça o que aconteceu. Mas, então, não tem como aprovar nessas condições. Senhor presidente, só para a gente esclarecer para a população que está nos acompanhando, né, em casa, em especial os nossos munícipes, e ao secretário também, que nos acompanha, o secretário, que agradeceu ao secretário que veio, que tentou repassar, né, as informações necessárias. E nós tiramos as dúvidas, só que, oficialmente, documentado, a gente não obteve a resposta que nós precisávamos. E só para deixar bem claro, que foi protocolado, sim, através aqui da Procuradoria da Câmara de Vereador, para o Executivo lá, para que fosse complementado, fosse colocados os documentos necessários para que viesse aqui para a comissão avaliar e depois para ir para a votação. Então, infelizmente, não tem, né? R$1 ou R$1 milhão tem que prestar conta de onde sai e para onde vai, independente da quantidade de valor. Não é um valor tão alto assim, que seria enviado anualmente, mas já estamos na metade do ano, né? Assim como o colega falou,
vamos enviar metade, que valor que vamos enviar, e até porque estava documentado ali como 2025, então a gente já foi 2025, já teríamos que se preparar para 2026. E, além do mais, a transparência, né, que é exigido por lei, a gente tem aqui que seguir o que se propõe através do Ministério Público e do Tribunal de Contas. A gente também não vai colocar o nosso pescoço na forca e nem no próprio prefeito, que é o chefe do Executivo. Então, esperamos que, da próxima oportunidade, que haja a oportunidade, se houver necessidade, assim como foi tentado repassar para os vereadores, de que o município precisa estar em uma associação para poder receber alguns recursos, ainda vai ser debatido mais adiante, com certeza, que venha complementado o projeto, que não venha pela metade, que passe por todo o setor, tanto jurídico como o setor parecer contábil, tudo correto, e que venha complementado. Senão a gente vai ficar debatendo aqui, perdendo tempo, fazendo leitura 3, 4 vezes, e depois, para a gente poder votar, a gente vai ter que votar contra o projeto, porque não veio complemento para a gente, infelizmente, desta forma. Então, só para deixar esclarecido a população. Senhor presidente, lembrando que nós não estamos analisando o mérito, tá? Então, nós não estamos querendo dizer que o projeto não é importante, né? A gente ouviu a tema, né? E a gente sabe, na verdade, que existe uma boa intenção, mas o que nós temos que analisar a lei, tá? Nós temos que discutir o que a lei permite e se o projeto está dentro da lei. E nós realmente temos um projeto que não seguiu a lei federal, que não seguiu a instrução, né, normativa, né, do controle interno. Nós sabemos que o Tribunal de Contas ele é muito claro também quando ele fala de como a gente deve fazer essas parcerias. E aí o projeto ele não trouxe isso. Então, a gente, nesse momento, precisa analisar aquilo que não vai dar problemas para o município. E aí, né, se caso fosse aprovado, se nós estivéssemos analisando apenas o mérito e ele fosse aprovado, isso poderia dar o quê? Problemas para nós e uma possível reprovação de contas do próprio Executivo. Então, nós precisamos pensar, na verdade, num contexto como um todo. Nós precisamos seguir a lei, precisamos analisar todos os detalhes da lei, para que nós não precisamos, né, para que amanhã ou depois, né, a gente não esteja respondendo juntamente com o Executivo por algo que foi feito irregularmente. Então, é por isso que nós, né, gostaríamos, né, que realmente a gente deu esse tempo, né, porque a gente, em documentos anteriores, a gente deu tempo para que, né, houvesse, né, ou seja, esse projeto fosse contemplado com todos os apontamentos que haviam sido feitos, que estavam falhos, para que a gente pudesse aprovar. E aí, esses apontamentos não foram feitos e, nesse momento, nós precisamos estar reprovando o projeto. Senhor presidente, só para complementar mais uma vez, o que a vereadora Terezinha disse. A gente vê, né, acredito que todos vejam um potencial enorme em Cruz Machado para o turismo. E é uma secretaria hoje que tem pouco recurso. A gente tem que correr atrás, tem que ajudar, né? Eles não têm sequer hoje um carro para eles ir ver um potencial turístico lá para o Santana, para a Vitória, Palmital, enfim. Mas que entendam, né, que esse projeto não ficou coeso, por isso foi reprovado. Né, por nós, se tivesse tudo certinho, com certeza seria aprovado e de grande valia para a população cruzmachadense, mas que ano que vem ele venha, né, certinho, a gente possa aprovar e colaborar com essa secretaria que é tão importante e há tantos anos a gente quer que decole, quer que melhore, né? Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Também quero comentar um pouco. A tema, então, ela faz parte de uma IGR, uma instância de governança regional. Até o secretário de Turismo, o Christian Schimani, que esteve aqui conversando com a gente. Mas como o projeto, então, não está de acordo com a lei, nós, como vereadores, aí temos que ser contrário, porque não vamos responder futuramente por um erro. O projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da matéria, se mantenham sentados. Os edis que forem contrário à aprovação, por favor, levantem-se. O projeto foi
Reprovado por todos os vereadores presentes. Declaro neste momento a palavra livre para cada vereador. Começamos com o vereador Kennedy. Bom, novamente, meu boa noite a todos que estão presentes. Sempre um prazer ter vocês aqui. A você que nos assiste em suas casas ou no outro dia, colegas vereadores, pessoal da casa que nos assessora, nos ajuda. Uma novidade para os colegas ali, o Departamento de Obras deu uma desafogada no pessoal lá, estão instalando as guaritas, aquelas guaritas que estavam há 2 anos lá paradas. Então a equipe está reduzida lá, mas já começaram a instalar na cidade da Vitória e vão instalar na região do Santana, onde foi indicado, Palmeirinho, onde foi indicado. Quero agradecer aos funcionários que estão trabalhando lá, porque não é fácil, né? Acaba sobrando muito trabalho para pouca gente, né? Esperamos que o concurso saia e que seja prevista essas vagas, né, para que aumente a equipe de trabalho. Hoje chegou a nova prancha, né, de deslocamento de equipamento. Era uma solicitação que a gente vinha há tempo pedindo lá, porque o caminhão que fazia o transporte das máquinas pesadas era um caminhão muito velho, fraco, e volta e meia os motoristas quase que tinham que abrir a porta e pular, porque estava um risco. E atrás daquele volante não está um operador de máquina, um motorista, está um pai de família, está o filho de alguém, está o irmão de alguém. Então, aos poucos estão sanando esses problemas. Obrigado, prefeito Carlão, o Betinho, aí, toda a equipe que fez a licitação, o edital, que comprou, já chegou ali e vai ser de grande utilidade para o município. Ainda há pouco me ligou o Jonathan Ducati, é assessor da deputada Flávia Francischini. O Japa já tinha me ligado uns dias antes, e confirmaram aí para o bairro São José a aquisição de 2 parquinhos. Um é para a terceira idade, inclusive, né? E o outro é para as crianças. E a contrapartida, talvez, da prefeitura, que eu solicitei no projeto, eu fiz um projeto e mandei para eles, que fosse no modelo da FAF de Nova Vitória. Hoje é Unespar, né? Quando eu estudava lá era FAF. Mas, enfim, tem-se o alambrado, tem-se as telas, para que não entre cachorro, não faça sujeira ali, não faça bagunça ali, para que um cadeirante, você possa empurrar a cadeira lá dentro, né? Coloca-se um gramado sintético, pessoas com comorbidades também podem entrar lá e fazer bom uso daqueles materiais lá. Quero agradecer também aos funcionários em geral da prefeitura. Estive em alguns setores, alguns eu não consegui ir, foi por meio de telefone, mas ao Diego, ao Marcos, o pessoal da educação, o pessoal da cultura, o pessoal do turismo ali, conversei com o Christian também, está prevista aí uma verba de R$200 mil para o turismo, espero que saia, porque quando sai o número de empenho a gente já fica mais faceiro, dá para rastrear e está vindo, né? Enfim, uma boa noite a todos vocês que nos assistem, pessoal da casa. Muito obrigado, pessoal que está presente também, muito obrigado pela presença. Venham sempre, nos cobrem. Inclusive você que assiste no outro dia no telefone e fala, não pude assistir a sessão, mas vi a palavra livre de todos os vereadores, que é o que eles gostam de ver, né? Então a gente está no radar do povo, está sendo rastreado aí, isso é bom demais, porque somos representantes deles, né? Então a gente fica muito feliz quando vocês vêm até a casa, da Casa de Leis, que essa casa é de vocês, essa casa é nossa, e principalmente quando nos cercam na rua, faz uma indicação, faz um apontamento, porque cada pessoa sabe onde é que o calo dói, né? É o meu poste, é o cachorro que está atacando, é a ponte que está dando problema, né, vereadora Terezinha, e por aí vai. Mas, enfim, era isso, meu boa noite a todos, um forte abraço, Deus abençoe a todos. Vereador Elias. Boa noite a todos. Agradeço a Deus mais uma vez por mais uma oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos pela presença. Falando sobre o projeto do transporte para a terceira idade, hoje estive conversando, tá por aí para ser concluído, então daqui a uns dias está resolvido o problema. Então, muito obrigado por acompanhar e a força que estão dando e vamos em frente. Também quero agradecer mais uma vez o secretário de Obras, o Betinho, pelo trabalho que vem desempenhando. A linha Vitória está um show de estrada, está sendo passado os carificadores, as patrolas, naquelas partes que tem bastante buraco, isso aguenta mais tempo, acaba com essas buraqueiras.
também está sendo cascalhado, britado onde é mais necessário, então está muito no capricho. Também ontem tive lá para a região rumo Rio do Banho, lá para aquela região, lá, região do meu sogro, estive visitando eles lá. Passei pela linha dos Couros, Papuã, Vicinal 2, Fartura. Também, aquelas mais principais lá, serviço de qualidade. Britado, cascalhado e segue a linha Guarapuava, toda aquela região do Rio do Banho, as máquinas chegarão lá. Então, parabéns, secretário Beto e toda a equipe de funcionários de obras, continuem assim que o nosso povo agradece. E aquelas regiões que ainda as máquinas não chegaram, mas dentro de alguns dias essas máquinas vão chegando. São sete patrolas, trabalhando a todo vapor desde o início do ano até agora, mas, infelizmente, não é possível vencer. Foi feito muita estrada, acho que mais de 500 quilômetros nesse tempo, mas o município tem, acredito que mais de 4.000 quilômetros de estrada, então tem mais de 90% para ser concluída, sendo que a linha Vitória foi feita no início e já está sendo feita de novo, porque as regiões bem movimentadas, elas não duram muito tempo. Mas, com a força de Deus, tudo vai se realizando. Também quero dizer que chegamos à metade do ano, dá para dizer, concluímos o primeiro semestre, vamos ter 2 semanas de recesso, não vamos ter as sessões, e quero dizer que nesse primeiro semestre, muitos projetos aprovados, inclusive também teve um reprovado, porque faz parte, para evitar problemas futuros, mas o que é para o bem do nosso município, nós estamos aí para isso. Inúmeras indicações, requerimentos, e todos esses projetos já em andamento, com certeza, bons resultados futuros virão. Também agradeço ao prefeito e toda a equipe de secretários e funcionários pela atenção que me deram nesse meio ano, que eu tive muitos problemas, indicações do pessoal, muitas cobranças, estive lá toda semana, às vezes teve semanas até 3 vezes para poder resolver os problemas da população. O povo cobra mesmo, como diz o vereador, é o para-choque que o povo procura e nós temos que dar um jeito de resolver, que são bem cobrados. Então, muito obrigado a todos. Também quero agradecer aos meus colegas vereadores, todos vocês, pelo respeito que tiveram comigo nesse meio ano de trabalho. Quero dizer que todos vocês já fazem parte da história da minha vida, assim também os funcionários da Câmara, a doutora Elisângela, a secretária Fran, o Gabriel, aos nossa equipe técnica aqui de transmissão das redes sociais e também agradeço a todos os munícipes pelo respeito que tiveram comigo, porque a gente anda nessas ruas, é bem respeitado, o povo pergunta, quer esclarecimentos, seja no interior também, nas redes sociais, agradeço o respeito que tiveram, sempre comentando positivo o trabalho que estamos tendo, muitos estão parabenizando, não só eu, como toda a equipe da prefeitura, estão dizendo que está dando para acreditar de verdade no serviço público, que muitos já estavam desacreditados com algumas situações que vinham acontecendo, mas, então, voltou a esperança do povo acreditar, isso é muito bom. De minha parte era isso, então voltamos daqui 2 semanas. Um forte abraço a todos os munícipes do Cruz Machado e até a próxima oportunidade. Vereador Antônio. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, colegas e colegas aqui dos vereadores, os funcionários de casa, a todos que estão aqui presentes, os que estão em casa nós assistindo. Eu quero falar com a terceira melhor idade que estão aqui presentes, os que estão em casa. Eu estive quinta-feira conversando com o prefeito e o jurídico sobre os ônibus que fazem o transporte nos encontros. Então, tem muitos grupos da melhor idade, vários grupos que tem aqui no município. Conversei com a advogada que está fazendo o projeto, 99% o projeto já está pronto. Então, eu conversei com eles o seguinte, na verdade, tem que ter 3 ônibus, enquanto um faz o transporte do pessoal, o outro ônibus tem que ficar aguardando. Se, no caso, quebra um ônibus,
aqui Santana, Vitória, aí o motorista pega o outro ônibus e vai fazer o transporte. Precisamos 3 ônibus, um sempre está de esterpe. Que acontece o seguinte, ônibus escolar não pode fazer esse transporte. Então, se tiver que aconteça isso, já tem um jeito de trabalhar. Também quero dizer o seguinte, nós temos um deputado, o Adão Litro, estadual. Temos o Paulo Litro, federal. Eles estão dando apoio para nós conseguir um ônibus para o município, para a população, para a terceira idade, para toda a nossa população do município. Eles estão dando apoio. E o seguinte, que nem ônibus no toco, muito propôs de conseguir um ônibus no toco. O ônibus no toco não é bom, porque ele é muito curtinho. O bagageiro dele é muito pequeno. Tem que ser um ônibus trucado. Então, a gente está batalhando em cima disso. E várias coisas que a gente puder fazer, pode contar com nós. E sempre peço que vocês sempre venham, e são bem-vindos aqui assistir a nossa sessão. Muito obrigado, Deus que abençoe a todos, até a próxima. Vereadora Terezinha. Novamente, boa noite a todos, aos que nos assistem aqui na casa, aos que estão nos assistindo de casa. Fiz uma visita essa semana, né, ao campo de obras, ali na linha Iguaçu Sul, para acompanhar, né, a pavimentação, como é que anda, né, a pavimentação, né, do TST. Tá? Então, consideramos que está meio devagar ainda, né? Hoje nós tivemos uma conversa com o engenheiro da prefeitura, quem realmente fez o projeto, quem, né, está um pouco a par, está fazendo a fiscalização. E aí temos 59%, 56% até o momento concluído. Nós temos né, aproximadamente 90 dias para finalizar, então a gente está torcendo muito para que isso, né, se encaminhe de fato, para que a gente tenha essa pavimentação pronta. Eu acho que a comunidade merece, eu até comentei que é uma região muito boa para nós fazer as nossas caminhadas, para a gente poder realmente, né, fazer a nossa atividade física, que a gente não tem o espaço para estar fazendo. Tá? Passei os 6 meses, como Elias falou, né, nós temos 6 meses, passei os 6 meses discutindo sobre piscina do CRAS, quadra da Escola Boleslau, e assim, coisas que não se resolvem. Né, coisas que demoram muito para se resolver, mas agora nós já sabemos que, em relação à piscina do CRAS, né, houve um novo processo, né, para a troca, né, daquele material de proteção, daquela manta emborrachada, que a empresa que havia colocado de inferior qualidade. Então, nós temos uma empresa da região que vai fazer essa colocação. Então, quer dizer, está andando, conversando com assistência, nesse momento já se busca, né, a contratação de um educador físico, para que assim que o processo, né, do emborrachamento, né, desse revestimento da piscina estiver pronto, para que a gente já possa estar realmente tendo um educador físico para que as nossas atividades possam retornar. A gente sabe que temos várias pessoas que estão nessa linha de espera, né, porque é muito bom, a hidroginástica ela contribui muito para a saúde, né, da melhor idade, da saúde das próprias crianças, né, da PAI, as atividades físicas do próprio centro, né, ali dos alunos que frequentam, né, então a gente aguarda ansiosamente por essa conclusão. A quadra da Escola Boleslau, né, então, ainda estamos, quer dizer, até que enfim está pronta. Toda a documentação agora já foi enviada para o Paraná Cidade, então nós precisamos agora só, eu acho que da vistoria do Paraná Cidade e dessa liberação para que a gente possa estar inaugurando, né, e os alunos daquela escola possam realmente estar usando aquele espaço. É um espaço que está sendo esperado há muito tempo, existe um anseio daquela comunidade esperando, e os nossos filhos agradecem também.
né, falando também um pouquinho do que o Elias falou, né, fazendo uma avaliação desses 6 meses de trabalho, gente. Foi bastante trabalho, né, um desafio bem grande, porque muito aprendizado, coisas que a gente realmente não sabe e a gente está aprendendo hoje, né? Nós temos uma equipe que nos apoia e nos auxilia em tudo que nós não sabemos, tá? Mas estamos bastante felizes porque temos um grupo que está trabalhando, né? Nós temos um grupo que está se respeitando entre si, né? Nós podemos ter as nossas divergências políticas, mas a gente está trabalhando juntos. A gente está o tempo todo discutindo questões que possam estar contribuindo para com o município. E a gente torce para que nós continuemos assim. Eu acredito que conversando, dialogando, que a gente vai realmente em busca das coisas que o nosso município precisa. Então, a nossa função é fiscalizar, a nossa função é estar o tempo todo indo, né, verificando as coisas que estão acontecendo, é estar ouvindo a comunidade tem falado bastante com a gente, né, prova disso que a gente sempre tem indicações, né, a comunidade está sempre trazendo para nós, então nós temos mais a que agradecer esse período, né, esses 6 meses, torcendo para que os próximos sejam tão quanto, né, cheios de bastante trabalho, porque o nosso município merece, né, um bom final de semana, ou início de semana, né, e uma abençoada semana para todos. Vereadora Noeli. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, por mais uma semana nós podermos estar aqui. Agradeço a presença de quem nos acompanha aqui na Câmara, ao pessoal da Melhor Idade, aos funcionários da casa, aos colegas vereadores. Quero dizer que hoje, vendo uma postagem do colega Zeno Firmino, vi que ele postou que 14 de julho é o dia da liberdade de pensamento, dia da liberdade de expressão. Que bom podermos, né, ter a nossa liberdade de falar o que a gente pensa, de dar a nossa opinião e de termos esse direito. Porém, temos que cuidar para que o nosso direito vá até onde não acabe o do outro, né? Caluniando, inventando, às vezes, muitas coisas que não é verdade. Quero dizer sobre a reprovação do projeto Atema. Eu vejo a reprovação desse projeto, infelizmente, como uma falha muito grande de comunicação que está acontecendo entre os setores internos da Prefeitura. Num passado não tão distante, antes de vir o projeto para a Câmara, se sentavam os principais setores ali de dentro, controle interno, contabilidade, jurídico, as pessoas que já estão lá há mais de 20 anos, as cabeças pensantes. Todo mundo podia dar sua opinião, todo mundo podia dizer o que concordava, o que estava errado, o que estava certo, antes de que esses projetos viessem aqui para a Câmara. Nós já tivemos esse ano projetos que vieram, que foram retirados, e esse é o primeiro que nós reprovamos, mas já veio um que também poderia ser reprovado, porque tinha motivo para isso, e eles pediram para retirar e foi retirado. Então, infelizmente, fica aí a minha dica, como alguém que já está lá há 23 anos, que observo que está tendo essa falta de comunicação, principalmente com os funcionários efetivos da casa. A falta de conversa, a falta de diálogo, a falta de respeito com aqueles que estão lá mais tempo tem feito essa grande diferença na hora de se elaborar projetos, né? O dom de ouvir. Eu posso até não gostar muito da Terezinha, mas eu tenho que ouvir a posição dela, eu tenho que ouvir e ver por que ela não concorda com isso, com a minha ideia, e às vezes eu tenho que abaixar e reconhecer que ela pode estar certa. Então, só isso que eu gostaria de deixar a minha parcela de contribuição aí para a administração. 6 meses, como vocês falaram, já se passou, e é uma pena que a gente tenha que reprovar um projeto, porque nós estamos aqui para aprovar, sim, tudo que seja bom. Isso é um projeto bom, incentivo ao turismo é preciso, sim, só que ele tem que vir de acordo com as normas, exigências de tribunal e tudo mais. Então, gostaria de dizer que também sinto que, graças a Deus, temos sido colegas, debatemos bastante, nos reunimos muitas vezes às 17 horas já aqui na Câmara, 17h30, 18 horas. Geralmente a gente tem uma reunião antes de começar a reunião
aonde cada um pode expor, né, seu ponto de vista. Como a Terezinha falou, graças a Deus eles têm nos respeitado, principalmente nós mulheres, que tem lugar que as vereadoras mulheres quase não podem nem falar, mas graças a Deus aqui eles têm nos respeitado e eu agradeço ao respeito de vocês. Quero dizer para as colegas da melhor idade que vai ter uma reunião com o prefeito, conforme elas já agendaram, acho que para quinta-feira, às 14 horas, e vou com vocês e vou reafirmar. Teve um ano, não sei se é 2012 ou 2013, já foi comprado um ônibus com recurso livre para a terceira idade. Então, eu gostaria muito que isso fosse revisto. Esse ônibus foi deixado exclusivo para o transporte da faculdade e para que, nos finais de semana, atendesse a melhor idade. Então, é um ônibus que já é da terceira idade. É só botar esse ônibus para rodar. Não precisa nem de projeto, nada. Regulamentar, vamos regulamentar depois, para usar as outras coisas. Mas esse ônibus eles já podem estar usando. A lei já foi aprovada e o ônibus já foi até comprado. Também gostaria de agradecer que a minha indicação para que vejam a sessão do auxílio funeral vai ser revista. É muito importante para a pessoa carente, na hora que depende de um auxílio funeral. Muito obrigado à Secretaria da Ação Social, que vai estar revendo o nosso plano, e tiraram aquela parte, pelo que eu entendi, onde diz que só tem direito quem ganha até 1/4 do salário mínimo, né, que é o mínimo que a pessoa... A maioria tem direito, eles ganham um salário e, às vezes, a pessoa viúva ou não ganha mais um. Então, quero agradecer. Agradeço a todos, então, que nos assistem, nos acompanham. Desejo a todos uma semana abençoada e que possamos nos encontrar nos próximos dias, todos com saúde e certos de que teremos muito trabalho ainda pela frente pelo nosso município. Vereador Joacir. Bom, boa noite a todos que estão assistindo nós. Boa noite à terceira idade que está sempre presente aí na Câmara. Quero dar os parabéns para as equipes, os veteranos, que teve final sábado no campo do Iguaçu. 11 equipes participaram, estava eu lá e o Zeninho, final o prefeito estava lá, Gitica também estava lá. Parabéns para o secretário pelo evento muito bonito, tipo, vamos dizer assim, 50 anos acima, 40 e poucos anos, já nós estamos quase chegando na terceira idade e participamos de jogos. É muito importante, né? A pessoa poder jogar com 50 anos, 60 anos, muito importante para o município, né? Incentivar esse tipo de esporte. Agora até o secretário falou que vai sair o cinquentinha, 50 anos acima, né? Muito importante, né? A gente, para a terceira idade, nós jogar o futebol nosso lá. Também hoje teve o curso de nota eletrônica pelo Senai, dia inteiro. Hoje teve aí patrocinado pela empresa Souza Cruz. Para nós colonos que somos agricultores, plantamos fumo e para tirar nota, fomos ensinados hoje como tirar nota eletrônica, porque ano que vem a nota vai ser tudo eletrônica, de papel não vai existir mais. É bom o pessoal aprendendo para saber como lidar. E hoje também teve à tarde, no aplainado ali na área industrial, ali no secador do Marcelo Barchak. Estão aplainando para construir 2 barracão, meio gigante, lá para as empresas se instalar lá, para as empresas da cidade, para nós ter lugar para nós construir as 25 casas que eu consegui com a Leão Machado, para construir ali, não temos o espaço. Para a empresa nós construir lá o barracão, para as empresas se instalar para o lado de lá da cidade. É muito importante para nós fazer um pedido até para o prefeito e tudo, para nós comprar terreno da BR para lá, se fora da cidade, para construir mais área, para chamar mais empresa do nosso município. Temos que ir atrás de uns lotes, uns terrenos, para nós ter mais espaço para construir para fora do município, não, fora da parte da BR, que vai em União da Vitória, que é mais fácil acesso para as empresas se instalar. E a minha palavra era isso, e quero agradecer a Deus também por nós estar meio ano hoje, completando meio ano de trabalho aqui na Câmara. E parabéns para todos os vereadores que estamos tudo unidos para o bem do povo. O bem do povo é o importante, para o bem do povo nós estamos aí para defender o povo. E o que é bem para o povo, estamos juntos. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Osmar. Meu boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo em casa. E o pessoal da melhor idade que se faz presente hoje. Meu boa noite. E que nem o Antônio Cheberdier que falou,
O projeto já está pronto. O Nivaldo Budim acabou de me mandar que o projeto está pronto. Só vai agora passar por parecer contábil e jurídico. Então, vai dar tudo certo. Então, podem ficar sossegados. Que nem a Noeli falou que tem um ônibus, mas foi destinado já. Mas agora que está o projeto, então vamos fazer tudo conforme a lei, para não dar problema, se dar denúncias, para não ter mais desses imprevistos, né? Que vocês merecem todo apoio, podem ter certeza. Então, uma boa notícia, e que nem o vereador Kennedy falou, o parquinho também vai ser destinado a vocês. Então, duas boas notícias. Também quero falar que hoje também, ele falou, dia 14 de julho, Dia Mundial da Liberdade de Expressão. Pena que no Brasil não temos essa liberdade. A gente vê que até contar piada, você vai para a cadeia, você não pode hoje ter muita liberdade de expressão. Mas, enfim, vamos seguir em frente, né? Que Deus nos abençoe e que nós sempre, nunca percamos essa liberdade. Também quero dizer, em nome da deputada Flávia Francisquina, deputada estadual, hoje entrei em contato com o assessor Rato. O apelido dele é Rato, não sei o nome dele, mas é uma grande pessoa. Então, ela destinou, vai vir esse ano, ele pediu para mim passar, em nome da deputada Flávia, uma caçamba com guincho, um caminhão caçamba com guincho, vai ser incluído 5 caçambas, para juntar entulho na cidade e para fazer a limpeza. E no valor de 660 mil. Então, ele me falou para mim passar a nossa população, que esse ano ainda vai ser trazido esse ano esse caminhão guincho com as 5 caçambas. Então, quero agradecer à deputada Flávia, em nome do povo de Cruz Machado. Que Deus abençoe a senhora. E também, ela destinou 50 mil reais para a PAI. Já passei para o Nequinho esse recurso, também é para vir esse ano. Então, a PAI vai poder ter 50 mil reais para destinar as suas pendências ali, que precisa, para a melhoria da entidade. Também quero agradecer o Betinho Embros, pedi para ele esse dia foi uma semana de muita chuva, pedi a limpeza ali no sentido dos populares, no Ivota ali, limpeza da valeta, porque ali quando chove vem muito barro, lama, represava água. Então, agradecer a ele por ter feito esse pedido para os funcionários fazer essa valeta, esse desvio ali. Ficou muito bem, muito bom o serviço. E outra valeta, perto do bar do João Wally, que também foi aberto, sentido ao Rio Palmeirinha. Então, se vir muita chuva forte, agora não vai ter, né, aquele alagamento, aquele barro ali para a população. Então, quero agradecer a você, Betinho, e aos funcionários. E também quero convidar o pessoal para a festa do Coluna do Motorista. O Wilson Capeleta é o coordenador. Estou, em nome dele, convidar a população do município. Ele pediu para me convidar, em nome dele. Dia 27 agora de agosto, de julho, a festa do Coluna do Motorista. Então, estão todos convidados a comparecer. E eu acho que era isto. Quero só mandar meus abraços, como desse costume. Estive na propriedade do Erwin e da Ed Martman semana passada. Um abraço do vereador. Um abraço para o Eloy Vente, sua esposa Ivone Vente. Um abraço a vocês. E quero mandar um abraço para meu amigo especial ali, o Zé Oliveira, a família Oliveira, o Hélio Oliveira, o Elcio, ali o pai deles. São uma grande pessoa. Então, um abraço do vereador Baixinho. E uma boa semana a todos e que Deus abençoe a todo mundo. Vereador Edivino. Boa noite a todos. Hoje eu quero falar um pouco das estradas. Quero aí parabenizar a equipe e o secretário Betinho, lá na região do Papuã. Estão fazendo, está ficando bom. Aí eu quero comentar um pouco sobre denúncias. Denúncias estão atrasando o crescimento do município. Os ônibus, a terceira idade, denúncia, parou. Começaram os estradas Canudos, Canhadão, denunciaram Cascalheira, parou. Hoje tem que ser tudo liberado pelo IAT.
desde um alargamento de estrada, não se pode fazer mais se não tiver autorização. Aí o pessoal, os moradores, que são os mais prejudicados, vai lá alguém que trabalha contra o prefeito, contra o município, faz a denúncia, acaba prejudicando todo mundo. Minha sugestão aí para o executivo como vereador. Hoje em dia, nossas estradas rurais são 90% cascalhado. 90% é cascalhado. Se conseguisse, então, a liberação de uma pedreira e comprar um britador, com o britador consegue atender a demanda desses 10%. Porque não vai ser cascalhado tudo novamente. Só vai ser feito o retoque e esses 10% que falta, eu acredito que atenderia. Também quero fazer o pedido aí ao secretário Betinho, segundo ele, talvez, a partir da semana que vem, seja o Silmar, o secretário da região de Santana. A família da Luz pediu, já desde o mandato anterior, não é feito aquele acesso até a propriedade deles. Foi feito com o trator deles mesmos. Então, para que se faça essa entrada até a propriedade deles. Porque são 3 famílias que moram lá e estão praticamente isolados naquele canto. Eu conheço lá, é uma região bem de ruim acesso. E quero reforçar também meu pedido ao executivo para que seja feito um tapa-buraco com urgência para o Santana, que se passou 6 meses e está cada vez pior. Você sai de um buraco, cai em outro. Está difícil. E ali circulam mais de 1000 pessoas por dia. É uma via de muito movimento. Então, seria isso e uma boa noite a todos. Vereador Zeno. Obrigado, senhor presidente. A vocês de casa que nos acompanham todas as segundas-feiras. Que alegria a gente poder estar aqui mais uma segunda-feira, fechando os primeiros 6 meses do nosso trabalho no Legislativo. Queremos agradecer sempre ao trabalho, em especial aos servidores da casa, às servidoras, aos meninos, às meninas, a doutora. Obrigado a vocês que dão total apoio ao nosso trabalho e que também nos corrigem, vamos dizer assim. Porque nós estamos aqui no nosso primeiro ano, primeiros 6 meses de legislador. Então, nós temos dificuldades de chegarmos aonde realmente a gente quer chegar. Não temos tanto conhecimento assim, a gente vai aprendendo com o passar do tempo. E graças aos profissionais que nós temos aqui na casa, que nos colaboram, que estão sempre conosco, então, nosso agradecimento especial em meu nome aqui, é claro, com certeza, em nome de todos os colegas, né, gente? Nosso agradecimento especial. Não sei se no primeiro semestre conseguimos alcançar, né, uma média, para que a gente possa chegar ao final do ano e ser aprovado. Esperamos que sim, quem deve de nos avaliar, com certeza, a população, em especial, agradecer também as nossas amigas aqui da Melhor Idade, que se fazem presente, que hoje vieram para ouvir, né, qual que seria o posicionamento nosso. Os colegas já falaram em relação ao projeto esse que, inclusive, hoje o prefeito Carlão citou para nós, que já está em andamento, já está no desenrolar quase final para que seja encaminhado aqui para a gente debater. E, com certeza, o que é de direito vai ser, e nós estamos aqui lutando por vocês também. Pode ficar sossegado. Agradecendo o prefeito Carlão, que veio hoje, a gente teve a gravação de mais um podcast, que é uma série de gravações que a gente faz todas as segundas-feiras, e estará disponível a partir de quarta-feira no site da Câmara de Vereador, para que a população possa acompanhar o nosso bate-papo. Foi um bate-papo longo, inclusive a colega vereadora Terezinha participou de um determinado momento ali, devido aos compromissos, ela teve que sair, mas a gente conseguiu fazer com que o prefeito, nós tivéssemos um bate-papo, onde o prefeito conseguisse repassar para a população esses 6 meses de trabalho, quais foram os objetivos que ele conseguiu alcançar, quais foram as metas que conseguiu alcançar e quais foram as dificuldades também, que nós sabemos que ser gestor do município não é só alegria. Principalmente, é muito mais problema para você resolver do que aplausos para receber no final de tarde. Então, a gente deixa aqui o agradecimento ao prefeito Carlão, obrigado por ter vindo conosco, e vai estar disponível na quarta-feira, a partir de quarta-feira, aí já no site da Câmara do Vereador. Agradecer aqui o pessoal do campo do Iguaçu, parabenizar o pessoal pela organização, sempre que deixa um lindo, caprichado o campo do Iguaçu, e tivemos lá a final, a decisão do campeonato de futebol veterano, futebol suíço, veterano no último sábado, tivemos prestigiando lá o colega Sírtio, o prefeito, o secretário e demais autoridades e atletas também, os atletas que fizeram o espetáculo, que é vocês que fazem o espetáculo. Parabéns a todas as equipes, parabéns à Secretaria pela organização, e até o próximo, se Deus quiser, estaremos juntos. Deixa eu só falar para vocês aqui também, aproveitando, falando das estradas,
Hoje o prefeito comentou que já se passaram mais de 500 quilômetros de estradas feitos nesses 6 meses. Então, parabéns ao secretário Betinho. Betinho, obrigado sempre por nos atender na medida do possível, sabendo da dificuldade que existe. Com as chuvas, houve dificuldade para a gente conseguir atender a toda a população. Pedimos desculpa à população, porque muitas das vezes a gente repassa esse pedido para o secretário de obras, mas não é possível, principalmente porque muitas vezes não tinha operadores para os maquinários. E agora que tem operadores, infelizmente o tempo não estava colaborando, mas creio eu que a partir de agora, com as melhoras aí do tempo, a gente vai conseguir alcançar esses objetivos, mas já são mais de 500 quilômetros de estrada feita, inclusive, da linha Vitória, que está lindo demais. Passei lá e vi um pessoal, só quero parabenizar o pessoal que estava limpando a beira da estrada. Isso é bonito demais. A máquina fez o trabalho, passou o rolo e o pessoal estava lá com a enxadinha, abrindo as valetinhas lá para que a água escorresse fora. Isso é sinal de capricho da população também, ajudando ao poder público a manter as estradas em boas qualidades. E em relação a algumas reclamações que o pessoal está fazendo em relação a um profissional que está atendendo, me parece que de pouco tempo que o profissional está na saúde ali, vou conversar com o secretário Diego, para que a gente possa apurar aí, está vendo a reclamação de algumas mães, de algumas famílias, mas a gente vai buscar, sim, com certeza, no diálogo com o secretário Diego, apurar o que está acontecendo, gente? E só comunicando, pessoal, a toda a população cruzmachadense, que estaremos de volta aqui na sessão, dia 4 de agosto, se Deus quiser, estaremos aqui dia 4 de agosto, e queremos deixar vocês esclarecidos que nós não paramos. Eu não parei, e não estou parando, gente. A partir de amanhã segue o trabalho normal, estou aí para debater com vocês, para conversar com vocês, para ouvir a reclamação. Podem criticar também, podem mandar nas redes sociais, a gente está aí para ouvir a população. É por isso que nós somos vereadores, somos legislador. E da forma que a gente recebe a reclamação, a gente vai até o Poder do Executivo também para levar esse questionamento. Maravilha, gente? Quero deixar aqui também, hoje, um convite especial para toda a população cruzmachadense. Próximo dia 27 de julho, a grandiosa festa da Padroeira Santa Ana e também a festa do Colono, no Santana. Então, quero deixar um abraço especial a toda a população do Santana e da Paróquia Santana e convidar todas as comunidades e a população em geral para estar prestigiando esse mega evento. E, claro, fechando os 6 meses aqui, senhor presidente, fechando os 6 meses, deixando agradecimento a todos os senhores colegas, mas em especial, hoje, não recebi um abraço do vereador Baixinho do início até hoje. Então, hoje eu deixo o meu abraço especial ao vereador Baixinho. Obrigado pela parceria sempre, colega. E espero que daqui uns dias eu receba abraço do senhor também. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão, comunicando a todos que entraremos no período de recesso. Retornamos para a próxima sessão ordinária, dia 4 de agosto de 2025. Boa noite a todos.